Nesta aula, nós vamos aprender a alterar algumas configurações do AutoCAD, como as distâncias de snap e grade, e vamos aprender também a selecionar algumas ferramentas que podem ser úteis na execução de nossos desenhos, e algumas são escolhas bem particulares, onde o usuário escolhe por gostar de trabalhar com elas, como, por exemplo, a janela de resumo de propriedades e a entrada dinâmica. Nós vamos utilizar o desenho 1.3, que vocês vão achar aí no conjunto de arquivos do nosso curso, para podermos visualizar a funcionalidade de algumas ferramentas e aprender também a alterar as configurações das mesmas para que a gente possa utilizá-las para trazer produtividades aos nossos desenhos. A primeira delas será a grade. A grade, pessoal, ou grid, ela está sendo mostrada aí para a gente. Para você ligar ou desligar a grade, basta você pressionar a tecla de função F7. E aí você desliga. Notem aqui na barra de comandos, ó, que ela aparece aqui que está desligada. Você desliga ou liga. Isso vai do uso de cada um. Eu, particularmente, eu gosto de usar a grade. Eu acho bonito até. É bonito você olhar a grade aqui. Mas nós podemos alterar, pessoal, a distância que está sendo mostrada aqui. Por exemplo, essa aqui ela está de 0,5 e 0,5 milímetros. Então, o que nós vamos fazer aqui? Para alterar essas configurações, nós vamos clicar aqui na tela com Shift, botão direito, e acessar a opção o Snap Settings, onde nós podemos alterar a nossa grade. Quando nós abrimos as nossas ferramentas de Object Snap, na verdade, nós estamos abrindo uma ferramenta maior ainda, chamada Drafting Settings, onde nós vamos ajustar o nosso desenho. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar com o Snap and Grid, que nada mais é do que essa grade que é mostrada. Já já eu explico o Snap. Vamos falar do Grid primeiro. Aqui, ele está falando que o Grid está ligado. Então, você pode desligar e ligar por aqui. Claro que se você fizer isso, você tem que pressionar OK. Mas se nós fizermos, por enquanto, não vai ser muito interessante porque vai fechar a janela. Então, vou deixar ele ligado aqui. E aqui, pessoal, eu tenho o espaçamento dessa grade. Ó. Eu posso mudar o espaçamento dela e aumentar, por exemplo, de meio milímetro para 1 milímetro. Ó. E aí ele já coloca igualmente o grid aqui. Essas linhas maiores aqui, elas estão indo de 5 em 5, mas você pode aumentar, ó, de 10 em 10, por exemplo. Vamos ver como é que ficou? Tá lá. Tá vendo como é que ficou diferente? Então, essa grade ela é totalmente ajustável. Vou pressionar Enter aqui para a gente poder voltar nos nossos Drafting Settings aqui. O que acontece? Na verdade, não existe muito um padrão aqui. O padrão pode ser, inclusive, especificado, como quando eu trabalhava, por exemplo, para uma empresa que digitalizava desenhos para uma outra. Ela especificava que a grade e o snap fosse de meio e meio, e isso era uma certeza. Então, aqui, pessoal, vai do padrão ou então do que você achar melhor. Eu vou voltar de meio em meio aqui para a gente poder manter o padrão. Agora, nós vamos entender o que é o snap. O snap, pessoal, é o seguinte. Quando você liga o snap, ele fica até um pouco chato. Por quê? Ele só permite que você consiga desenhar nos trechos onde você tem grade. Você, por exemplo, não conseguiria desenhar, olha aqui no meu cursor, dentro desse espaço aqui mais escuro, porque você não tem grade nele. Isso só é visualizado nessas versões mais novas quando você pede para trabalhar, por exemplo, com o comando line ou qualquer comando de desenho, porque ele só vai permitir que você desenhe na grade. Vamos ver como é que isso funciona? Ó. Vou colocar aqui o snap de meio e meio, deixar ele aqui igual. Por que eu coloquei de meio e meio? Para ele estar igual à grade. Deixa eu só voltar a grade aqui para 5, para voltar do jeito que é o normal dele. E vou deixar o snap aqui, sendo de acordo com a grade, e de forma retangular. Então, vou clicar em OK aqui, ó, e vou utilizar o comando line. Ó. Vejam que aqui o meu cursor tem total liberdade para eu, inclusive, colocá-lo aqui nesse trecho onde não tem grade. Tá vendo? Eu vou chamar o comando line aqui e vocês vão ver que agora eu posso fazer a força que eu quiser. Vocês podem até utilizar aí, pressiona L e Enter, que vocês vão ver que vocês só conseguem desenhar utilizando as linhas. Ó. Você não consegue, por exemplo, chegar num ponto em que não tem grade. Então, esse é o snap. Ele é um pouco chato, porque às vezes você não quer trabalhar somente com pontos onde tem grade, porém, pode ser uma exigência também. Quando eu trabalhei para aquela empresa que eu já comentei, se por um acaso as linhas não estivessem de acordo com o snap, o desenho voltava para a revisão. Agora que nós finalizamos, pessoal,
o comando linha aqui, inclusive se você sentiu dificuldades em desenhar, não tem problema, você vai aprender isso com mais calma mais para frente. Agora que nós finalizamos aqui, ó, dá para mostrar uma outra ferramenta do AutoCAD, que é a entrada dinâmica. Ó. Notem que quando eu movo meu mouse, aparecem aqui algumas linhas, ó, pontilhadas, que nada mais são do que uma forma de informar para a gente qual que é o comprimento e qual que é o ângulo que está sendo utilizado. Tá vendo? Então, olha só. Notem que quando eu altero aqui, ele muda todos os valores. Inclusive, eu posso digitar com o teclado aqui, ó. Só que quando eu digito com o teclado, meu mouse para. Tá vendo? Então, se você quiser, basta clicar de novo, ó. O que acontece? Isso aqui tem como a gente escolher de ligar ele ou não. Tá vendo? Onde que eu seleciono isso? Vou pressionar ESC aqui, ó. Tem essa opção aqui, ó, que é a mesma coisa que você clicar em F12, ó. Desligo ou ligo. Se eu desligar e chamar o comando line de novo, ó, vocês vão ver que não vai surgir aquilo lá. Qual que é a vantagem de trabalhar e qual que é a desvantagem? A vantagem é que você já vê as características do segmento de linha ou de qualquer objeto que você esteja desenhando mostrada na tela. A desvantagem é, se o seu computador não for um computador muito robusto, você vai ter um certo travamento, ele vai comprometer o processamento do seu computador. Então, vale usar a entrada dinâmica se você tiver um computador mais robusto. Isso aí vai de usuário para usuário. Eu, particularmente, tem hora que eu gosto de usar a entrada dinâmica e tem hora que eu não gosto. Por quê? Como eu trabalhei com versões que não existia isso, você acaba acostumando a não trabalhar com ela. Nesta aula, nós aprendemos a utilizar e configurar algumas ferramentas muito úteis para quem desenha no AutoCAD, que é a grade, o snap e a entrada dinâmica. Para isso, nós acessamos essas ferramentas pelo menu Draft Settings.